Muito bom dia a todos e a todas. Eu sei que estamos em diferentes horários, em diferentes continentes, mas todos temos um mesmo propósito. São todos muito bem-vindos. Estamos no nosso 10º estudo e, como já falámos, é a segunda parte da Festa das Trombetas. Eu não sei se será a segunda de 3, porque eu não sei se eu vou conseguir falar tudo hoje, mas, irmãos, nós estamos sempre a aprender. Antes mesmo de iniciarmos a meditação, vamos curvar as nossas cabeças para uma oração. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, nós estamos aqui, Senhor, para louvar e bendizer o seu nome, porque Amém. O Senhor é muito grande, o Senhor é espetacular, o Senhor deixou ficar luz, tanta luz, para que esta última geração, eu creio que nós somos a última geração, nós possamos estar devidamente equipados e preparados para salvar pessoas. Amém. Esta é a missão que o Senhor nos confiou, salvar pessoas. Querido Deus, só o Senhor sabe tantas coisas que estão na minha mente. Mas eu sou muito pequenina, Pai, e suplico que o Senhor me ajude a pôr todas estas ideias de uma forma ordenada, para que não fique confusão. Que o Senhor me ajude a transmitir estas informações para que também os meus irmãos fiquem habilitados, mais preparados, mais capacitados para fazermos a obra que o Senhor nos confiou. Amém. Dê-nos o seu Espírito, Senhor. Unja-me com o seu Espírito. Amém. E dê-nos a todos o mesmo sentimento que havia também no coração de Jesus. É o que lhe suplicamos em seu santo nome. Amém. Amém. Ora, muito bem. Nós já tínhamos visto muitas coisas acerca da festa das trombetas. Irmãos, eu sou-vos sincera, cada vez mais eu percebo que as festas bíblicas, elas são importantíssimas e têm muita luz. Por isso, Satanás fez questão de que não as aprofundássemos, de criar um preconceito contra elas, dizendo muitas coisas. Mas agora não vamos deter-nos sobre aquilo que o inimigo fez. Nós sabemos, agora vamos concentrar-nos nesta festa das trombetas, apesar de irmos também ter que tocar em algumas outras festas, particularmente a festa do Pentecostes. Mas Deus vai-me ajudar a pôr as ideias em ordem, porque neste momento esta gaveta está um bocadinho desarrumada. Mas Deus vai nos ajudar. Nós já vimos que a festa das trombetas, ela tem importância no sentido de que ela, aliás, uma trombeta logo à partida nos faz entender que são avisos. Não é? Uma trombeta toca para transmitir alguma coisa, algum alarme, uma mensagem, um aviso, e nós já vimos isso. Aliás, o livro de Joel, ele diz-nos, começamos já por abrir no livro de Joel, no capítulo 2, e não sei se os irmãos sabem, mas o livro de Joel apenas tem 3 capítulos, mas apesar de ter 3 capítulos, ele é especialmente dedicado à última geração. Então aqui no capítulo 2, no versículo 1, diz: tocai a trombeta. Cá temos a trombeta em Sião, que é a igreja. E dai o alarme. Então aqui já associa trombeta com um alarme. Não é para as pessoas ficarem apavoradas e assustadas, não, é para elas acordarem. E temos aqui um membro, ou mais do que um, do Acorda Igreja, não é? O objetivo é que as pessoas acordem, despertem, prestem atenção, abram os olhos.
Tocai o alarme no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo, o dia do Senhor já está perto. Portanto, a trombeta está associada ao alarme, porquê? Porque o dia do Senhor está perto. E neste mesmo capítulo, vamos voltar a ouvir falar Deus dizendo para tocar a trombeta. E agora vamos ler o versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, novamente, portanto, há aqui duas vezes um apelo de Deus para uma ordem de Deus para tocar a trombeta na igreja. Reparem que temos aqui dois momentos. Tocai a trombeta em Sião. Agora, santificai um jejum. Convocai uma assembleia solene. Congregai o povo. Portanto, este toque de trombeta é para congregar o povo. Santificar a congregação, ajuntar os anciãos, congregar os meninos e as crianças de peito, ou seja, todos, incluindo os bebés. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Portanto, a lua de mel para tudo, porque há um acontecimento que é superior e mais importante do que tudo o resto. Irmãos, isto é muito importante e talvez nunca tivéssemos percebido isto, que há aqui neste capítulo dois momentos de toque de trombeta. Ok? E nós encontramos isto. E isto, irmãos, é alguma coisa que Deus me trouxe. Eu não descobri nada, foi Deus que me trouxe esta percepção. E é curioso que existem precisamente dois momentos de toque de trombeta. Um, naquilo que nós já vimos, que é a chamada Festa das Trombetas, que se encontra em Levítico 23. E nós vamos exatamente para Levítico 23. E os irmãos vão prestar muita atenção, porque há aqui uma diferença, uma ligeira, grande diferença entre Levítico 23 e Levítico 25. Ambos tocam as trombetas. Então, vamos ver aqui em Levítico 23, vamos ler o versículo, do versículo 23, versículo 23 a 25. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, no 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós descanso solene, em memorial, com sonido de trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então prestamos atenção. Quando é que tocam as trombetas? Gostava de vos ouvir. Podem abrir os micros. Tantas convocações, não é? Sim, mas quando? Quando é que tocam? Uma santa convocação. Certo, a santa No sétimo dia, no primeiro do mês, do sétimo mês. é o Primeiro dia do 7º mês. Exatamente, é o dia 1 do 7º mês. E nós já vimos, daqui a pouco vou mostrar-vos um esquema que eu fiz, e depois posso até tirar foto e enviar para o grupo, com as datas, porque isto é muito importante. Por isso eu vos disse que eu não sei se eu vou conseguir falar tudo hoje. Mas no capítulo 25, vamos agora ler o versículo 8 em diante. Também contarás 7 sábados de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias dos 7 sábados de anos serão 49 anos. Então, no 10º dia do 7º mês, portanto, o mês é o mesmo, o dia é diferente. Farás soar fortemente a trombeta. Então temos outro momento em que toca a trombeta, certo? No dia da expiação, fareis soar a trombeta por toda a vossa terra.
E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Ano de jubileu será para vós, pois tornareis cada um à sua possessão e cada um à sua família, e continua. Encontraram a diferença, certamente. Havia toque de trombetas no 7º mês, no primeiro dia do mês tocavam trombetas, várias. Mas depois, no mesmo mês, em que dia? No 10º. No 10º dia, havia novamente um grande toque de trombeta. Então, nós temos aqui 2 momentos em que tocam as trombetas. É certo que havia outros momentos em que as trombetas tocavam, ok? Para congregar o povo, para recolher o lixo, etc, etc. Mas estes toques de trombeta são toques especiais. Eles são avisos. Ora bem, eu vou tentar colocar aqui este esquema para os irmãos perceberem. Eu não sei, isto não vou conseguir, talvez conseguem verificar. Sim, Ver alguma coisa. é melhor a gente colocar isso no grupo. Dá para ver um pouquinho, mas... Dá para ver um pouco. Ô, Belinha, se você partilhar uma foto comigo, eu consigo compartilhar aqui no... Ok, amiga, muito bem, espetáculo, por isso é que nós somos todos preciosos uns para os outros. É que eu estive a fazer isto há pouco, também nem tive tempo, nem me lembrei de tirar foto. Mas eu vou tentar tirar uma foto. Para que os irmãos possam acompanhar, uma vez que isto é tão importante. Ok. Pronto. Iapo. Já está aí. Então, eu vou mostrar-vos aqui a linha do tempo do ano das festas. Aliás, as festas aconteciam todos os anos. E nós sabemos que em Levítico 23 nós temos a descrição das festas. E também sabemos, porque já vimos isso, que a primeira festa era o sábado, mas que é um Shabat, é um descanso. Esta palavra descanso é muito importante. Mas é uma festa semanal. Depois temos as festas anuais. E nós hoje aqui temos mais pessoas que talvez não tivessem acompanhado, portanto isto de alguma forma é um resumo. Muito bem, então a primeira festa é a Páscoa. E ela acontecia em que mês? Uma recapitulação. Em que mês acontece a Páscoa? Aviv, Ou seja... abril. Não. Sim, mas que mês era? Era o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto? Que mês? Primeiro mês. Primeiro mês. Primeiro mês. Pensasmos, em que mês? Primeiro Primeiro mês. mês. Primeiro mês. Mesmo Primícias. Também era. Também é o primeiro mês. Então, irmãos, reparem que estas 3 festas são um bloco e elas acontecem no primeiro mês, mês 1. Os irmãos já vão ver aqui no esquema mês 1. Oh, Belinha, peço desculpa, Elis, precisa me dar permissão para eu partilhar a tela. Sim, sim. Ok, mas entretanto vamos avançando na explicação. Depois temos a festa de Pentecostes, que acontecia, como nós sabemos, Penta é 5, Pentecostes são 50 dias depois da festa das primícias. Qual era o mês? Lembram-se? Era o mês 3. Então nós temos um bloco no mês 1 e outro bloco no mês 3. Muito bem, conseguem ver? Conseguem? Não muito nítido. Eu consigo ver perfeitamente. É porque você fez. A gente que não entende o gráfico ainda. Não, dá para ver, dá para ver. Agora a explicação ela vai dar, né? Ok, então, estão a ver por baixo de Páscoa, diz 14/1, é o dia 14 do primeiro mês, do mês 1. Pasmos, dia 15 do mês 1, estamos todos a acompanhar? Aham. Sim. Primícias, dia 16 do mês 1. Pentecostes, dia 6 do mês 3. 3. Estamos todos? Depois, trombetas, dia 1
do mês 7. 7. Expiação, dia 10 do mês 7. Tabernáculos, dia 15, de 15 a 22 do mês 7. E os numerozinhos que eu tenho em cima é só os versículos. Estão a ver? Sábado, versículo 1 ao versículo 3. Páscoa, do 4 e 5. Pães asmos, 6 a 8. Conseguem perceber? Como é que é, Belinha? Onde é que é? Não, Entre as festas, a azul tem 1 a 3, 4 a 5, 6 a 8, 9 a 14, 15 a 22, são os versículos do Levítico 23. ok. É porque não tem ali Levíticos 23. Não tem Então, referência. Pronto. Eu depois Ok. vou colocar em cima Levítico 23. Um versículo da Bíblia? É, exatamente. Muito bem. Estamos todos a compreender. sim. Pronto, nós vamos talvez demorar um pouquinho mais, porque estamos todos aqui a acompanhar. Muito bem, então, vocês estão a ver em baixo a cor de laranja, a cor de rosa. O número 1 é o mês 1, o mês 3 e o mês 7. Tem uma bolinha, conseguem ver? Sim. Então, o que é que isto quer dizer? É o mês 1, o mês 3, que é a festa de Pentecostes, que acontecia no 6 do mês 3, e o mês 7. Estes 3 números, 1, 3 e 7, são extremamente importantes, e eu até coloquei em cima. O mês 1 é da unidade, temos um só Deus. O número 3 é da... Trindade. Vamos colocar trindade, pronto, da idade, ok? E o número 7, o número da Perfeição. perfeição. E as festas acontecem precisamente nestes 3 meses. No mês 1, no mês 3 e no mês 7. Estão a perceber o esquema? Sim. Gostava que me dessem feedback para eu saber que os irmãos estão todos a compreender. Muito certo, está correto. Beleza. Sim, estamos entendendo. Ok, recapitulando e recordando, nós aprendemos que Deus exigia que todo o seu povo, 3 vezes por ano, viesse a Jerusalém para a comemoração das festas, lembram-se? Uhum. E nós encontramos isso na folhinha do lado esquerdo, quando diz 3 vezes ao ano. Encontramos isso em Êxodo 23, 14 a 17, Êxodo 34, 18 a 24, Deuteronômio 16 e 2 de Crônicas 8, 12 e 13. Estão a entender? Sim. Muito Pronto. bom. Isto, não vamos ler estes textos, é só para recapitular e os irmãos ficarem. Podem tirar uma foto disto e pode ser colocado no grupo para depois os irmãos poderem ir recapitulando tudo isto. Por que é que eu estou a fazer isto? Não só para recapitular, mas para chegar à conclusão que eu desejo. Como vocês veem aí em cima, diz, ali por cima de Pães Asmos, diz primavera, porque eram as festas da primavera. Páscoa, Pães Asmos, primícias. Depois temos a festa do Pentecostes, que marca a diferença entre a primeira vinda, que são as festas da primavera, a primeira vinda de Jesus, e a segunda vinda de Jesus, que eram as festas do outono. Então, as 3 últimas festas, começando pelas trombetas, seguindo para expiação e tabernáculos, elas aconteciam no mês 7, que era o mês de outubro, mais ou menos em setembro, outubro, ok? Mês no outono. E elas têm a ver com a segunda vinda de Jesus. Portanto, a festa das trombetas, ela tem a ver com a segunda vinda de Jesus. E tem a ver com avisos, tem a ver com mensagens. Estão a entender? Sim. Muito bem. Agora, vamos ver aqui em cima. Eu escrevi ali, lua nova, no canto superior esquerdo, ano sabático e ano do jubileu. Nós depois iremos falar sobre isto, talvez hoje não consigamos. Mas então, vamos lá, o que é que a festa das trombetas acontece em 2 momentos e eles são tão importantes? Nós também vimos que Deus trabalha em ciclos de 7. 6 dias e descanso no 7º. 6 anos e a terra descansava
no 7º ano. Esse 7º ano era chamado o ano, alguém sabe? Do jubileu. Shemitah. Do Shemitah, ou seja, o ano sabático. O ano sabático, em que a terra descansava, em que as pessoas descansavam, mas particularmente a terra. Então, Deus está-nos aqui a dizer qualquer coisa, que o ano do Shemitah, o ano sabático, era um ano de Shabat, era um ano de descanso. Mas também nós percebemos que Deus funciona por milénios. Ou seja, o pecado iria estar trabalhando, Satanás iria estar trabalhando nesta terra por 6.000 anos, e o 7º milénio era um milénio em que a terra iria descansar. Por que descansar? Porque os ímpios estarão mortos, os justos já terão ido para o céu com Jesus durante aqueles 1000 anos, e não há ninguém na terra. Quem está sobre a terra é apenas Satanás e os seus anjos, estão de férias, porque não vão ter ninguém para tentar, portanto não vão ter trabalho, vão estar desempregados. Isto eu estou a ser irónica, mas é mesmo assim. Então, quando é que as trombetas tocavam? Como já vimos há pouco, elas começavam a tocar no primeiro dia, ou melhor, elas tocavam no primeiro dia do 7º mês. Para quê? O que é que elas anunciavam? Lembram-se de termos falado sobre isto? O que é que as trombetas anunciavam? A expiação. Elas O anunciavam, preparo. exatamente, anunciavam a expiação, anunciavam o perdão, certo? E para que isso acontecesse, para que Deus pudesse cobrir-nos com a sua justiça, era necessário que todo o povo tivesse esses 10 dias, do dia 1 ao dia 10, tivesse esses 10 dias para se arrepender, para se purificar, para se reconciliarem uns com os outros e eles próprios com Deus. Para que quando chegasse o dia 10, o dia da expiação, o dia da cobertura, o dia do perdão, é tudo significados, Deus pudesse fazer um apagamento dos pecados. E não houvessem pecados registados e ninguém morresse. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a quê? Arrependimento. Ao arrependimento. Portanto, o arrependimento é uma condição para quê? Para a salvação, para o perdão, a eliminação completa do pecado. Muito bem. Só que nós aqui temos que prova é que as pessoas tinham, que prova é que os israelitas tinham de que os seus pecados estavam perdoados. Quando chegassem ao dia da expiação, que prova é que eles tinham? Eles não tinham provas. Eles apenas aceitavam isso como? Pela fé. Pela fé. Mas essa festa era um micro dentro de um macro que Deus nos quer ensinar. E o que era esse macro? Levítico 25. Alguém quer dizer alguma coisa? O que é que Deus nos quer ensinar? Sim, Ellen? Então, esse período das trombetas é um momento de reconciliar-se não só com Deus, mas com uns com os outros, né? Exatamente, exatamente, absolutamente. Lembram-se daquele versículo que nós lemos do Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em União. união. E essa união é como o quê? Como óleo desce sobre a seja, barba de Arão. exatamente, a unção, isto tinha a ver com o Pentecostes,
E este Pentecostes também, por isso é que as festas estão todas interligadas. Nós não podemos, quando eu disse ao irmão Adénis que não era possível nós falarmos das festas das trombetas sem falar das outras festas, porque existe uma sequência, existe um progresso, existe um caminho. O caminho está no santuário, mas também está nas festas. Entendem, irmãos? Ninguém vai poder receber o óleo se não houver uma... Se não tiver uma... Põe o óculos. Não, tá lá. Ok, muito bem. Então, esta festa era um micro dentro de um macro. E o que é que eu quero dizer com isto? Quando nós chegamos a Levítico 25, qual era a festa que não está aqui, nesta linha do tempo? Qual era a festa que lemos há pouco? Lembram-se? Em Levítico 25? Não. Não. Vamos ler outra vez. Eu sei que isto é muita informação e para quem está a ouvir pela primeira vez não é fácil. Então vamos ler a partir do versículo 8, que também há toque de trombeta. Também contarás 7 sábados de anos. O que é que são 49 anos. 49 anos. Ou seja, deixem-me mostrar-vos aqui uma coisa. Iapo, podes tirar o ecrã, por favor? Muito bem. Conseguem ver aqui? Eu fiz aqui este esquemazinho. Conseguem ver? Sim. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Ano sabático. Que é o ano sabático, o Shemitah, o ano sétimo. Mas depois por baixo a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é mais 7 anos. Uhum. Depois mais 7 anos, mais 7 anos, mais 7 anos. Ou seja, 7 vezes 7 anos. 49 anos. 49 anos. E quando chegamos aqui a este ano aqui, que era o 7º ano, dos sete grupos de 7, ou seja, era o ano 49, esse 7º ano não só era ano sabático, era também expiação, mas era também o quê? Jubileu. Jubileu. Ou seja, eles tinham 7 vezes 7 anos, mais um. Esse 1, em lugar de voltar para o mesmo ciclo dos 7, era um ano diferente. Era o 50º ano. E nesse ano, era um ano especial, era tão especial, irmãos, que a Bíblia fala-nos disto. E eu peço aos irmãos que, por favor, abram as vossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 46. Vamos ler o versículo 17. Diz o seguinte. Aliás, vamos ler o 16, que é para os irmãos entenderem o contexto. Certamente que nós nunca tínhamos estudado sobre isto. Tínhamos... Ezequiel o quê, Belinha? 46. 46. Irmãos, chegou a hora de Deus trazer esta luz. Porque nós vamos precisar conhecer isto. Porque só nós é que vamos pregar isto. O mundo precisa de ouvir isto, irmãos. Isto é maravilhoso. Capítulo 46, a partir do versículo 16. Assim diz o Senhor Deus: se o príncipe der um presente a algum dos seus filhos, é a herança deste. Pertencerá a seus filhos, será a possessão deles por herança. Se, porém, o príncipe der um presente da sua herança a algum dos seus servos, vamos fazer aqui uma pausa. Quem é o príncipe? Jesus. O Senhor. Jesus. Lembram-se que o chifre pequeno foi fazer guerra ao príncipe dos príncipes. Lembram-se? Está lá no livro de Daniel. Muito bem. Então, quem são os servos? Nós. Se, porém, der um presente da sua herança a algum dos seus servos, será do servo, até o ano de quê? Da liberdade. Ano da liberdade. Então tornará para o príncipe
pois quanto à herança será ela para seus filhos. O que é que Deus nos está aqui a dizer? Há um ano que ele chama o ano da liberdade. O que é que será esse ano da liberdade? É o ano do jubileu. Por quê? Porque, como nós vimos há pouco, cada ano era celebrado, era comemorado o dia da expiação. O dia da expiação em que os pecados estavam perdoados. Mas não havia prova, havia, de que eles tinham sido perdoados. Não, eram aceitos pela fé. Mas no ano do jubileu já não era pela fé. Era concreto. Por quê? Porque no ano do jubileu, se a pessoa tinha dívidas, elas eram perdoadas, elas estavam perdoadas. Se a pessoa tinha perdido as suas terras, elas eram-lhe devolvidas. Se a pessoa era escrava, ela era libertada. Irmãos, isto diz-nos alguma coisa? Sem dúvida. Sim, Jesus. Vamos abrir em Isaías. Jesus falou disto, mas escondeu uma parte. Isaías capítulo 61, que nós conhecemos muito bem. Vamos ler o versículo 1 e 2. E diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quem é que disse isto? Jesus. Jesus. Jesus, quando ele veio à Terra, a dada altura, o início do seu ministério, prestem atenção, o início do seu ministério, Eita! ele citou Isaías, citou estes versículos. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o quê? O ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. O que é que Jesus escondeu em Lucas 4? Vamos lá para Lucas 4. Capítulo 4, versículos 16 a 21. Lucas 4, vou ler a partir do versículo 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, aquele que nós acabámos de ler ainda há pouco. E abrindo, achou o lugar em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar, trombeta. Estão a ver aqui? Uhum. Proclamar libertação aos cativos, ou seja, ele estava a proclamar, estava a tocar trombeta de que os cativos iriam ser libertos. A restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. O que é que ele omitiu? Herança. Aceitável do Senhor. O que é que ele omitiu? O ano Jubileu? aceitável do Senhor? O ano da vingança do nosso Deus. Uhum. Ah, sim. Ok? Mas aqui Deus chama-lhe o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o ano em que o Senhor ainda aceita, ainda nos aceita. Que ano é esse? Que festa é esta? O jubileu. Ou seja, irmãos, quando a trombeta tocava no ano do jubileu, no 50º ano, ela não tocava no dia 1. Ela tocava no dia 10. O que era o dia 10 do 7º mês? Era o jubileu Sim. Não. Era e o a libertação. Sim, mas era também o quê? O que é que acontecia no dia 10 de cada ano, do 7º mês? Expiação. A expiação, ou seja, é não só expiação. O que é que significa expiação? Perdão dos pecados. Remissão. Perdão, remissão, purificação, limpeza, cobertura, tudo isso. Era não só dia da expiação, mas era também dia de quê?
De perdão. Libertação. Jubileu, ou seja, em que as dívidas nos seriam pagas. E nós somos devedores ou não? Somos. Quer dizer, Jesus já pagou, né? Ele já pagou em tribunal, mas no concreto nós ainda não temos isso. Nós aceitamos isso pela fé. Então, no ano do jubileu, isso é evidente, isso é concreto, percebem? Porque nós vamos ser finalmente libertados, nós que éramos escravos do pecado, vamos finalmente ser libertos. Concretamente, visivelmente, percebem? Já não é mais pela fé. Então, isto aqui existe um outro entendimento de tudo isto. Irmãos, as pessoas, elas precisam de saber disto ou não? Precisa. Elas vão ser libertas do pecado. A dívida delas vai estar paga. Mesmo paga. E elas vão poder desfrutar da terra que Deus lhes prometeu. Agora, porquê que não tocavam as trombetas antes? Porquê que era exatamente no dia da expiação? Porquê? Porque nesse ano, irmãos, ninguém precisava de ser quase avisado, porque todos estavam desejosos que chegasse o ano 50. Quem por coisas da vida tivesse perdido a sua terra, sabia que naquele ano a terra voltaria para si. Se tivessem sido levados escravos, enfim, por coisas da vida, por terem perdido tudo, naquele ano eles ansiavam aquele ano, porque era o ano da sua efetiva libertação, não mais eram escravos. Isto era a grande proclamação do jubileu, que efetivamente são tocadas trombetas, mas elas são tocadas no próprio dia. Percebem? A trombeta toca e a libertação efetiva acontece. E agora os irmãos, reparem, isto estamos a falar de algo que é espiritual, mas também é físico. Porque nós vamos ser literalmente libertados daqui, deste planeta, destas maldade que nos cerca a cada momento, destas traições, destes esquemas todos, destas conspirações. Quem é que não deseja isso? Amém. Todos nós estamos desejando isso. Agora, irmãos, até agora está tudo compreendido? Sim. Ora bem, tradicionalmente, agora quero que prestem atenção aqui, tradicionalmente, a Igreja tem interpretado a festa das trombetas como sendo coisas que já estão no passado. E não é incorreto que seja assim. Por que é que eu estou a dizer isto? Porque lembrem-se que durante 49 anos as trombetas tocavam no dia 1 do 7º mês, anunciando o quê? Anunciando o juízo. Anunciando o juízo. O que é que isto significa? Será que já houve trombetas no passado que tocaram anúncios, mensagens, pregações, avisos de que o juízo viria? Aconteceu? 1844. Antes disso aconteceram as trombetas, não é verdade? Porque o juízo iria começar em 1844. Ou seja... Até os profetas falaram. Exatamente, até os profetas. Ou seja, podemos dizer que a festa das trombetas, ela aconteceu já antes de 1844. Está certo ou não? Sim. Com certeza. Agora vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse. E vamos ler o capítulo 8. Aliás, vamos ler o capítulo 6. Temos aqui os selos. A abertura dos selos. Não vamos ler os selos todos. Vamos ler a partir do versículo 12. E diz o seguinte:
É curioso porque a partir do 10, todos os versículos começam por I. O 10, I, o 11, I, o 12, I, o 13, I, mas não vamos agora falar sobre isto. Mas a partir do versículo 12 diz, E vi quando abriu o 6º selo. E houve um grande terremoto. E o sol tornou-se negro como saco de silício. E a lua toda tornou-se em sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. Isto já aconteceu? Já. Estamos no 6º selo. E o versículo 14? Ainda não. Ainda não. Trouxe como livro. Não. Ou seja, os acontecimentos que nós vimos aqui estão relatados no grande conflito e está certíssimo atribuindo o grande terremoto, o de 1755. Depois o Sol em 780. 1780. A Lua em sangue 1780. E a queda das estrelas em 1833. Tudo isto foi quando? Antes de 1844. E o que é que iniciou em 1844? O juízo. Ou seja, estes acontecimentos foram antes do juízo. Foram trombetas a tocar ou não? Sim. Foram. Agora, a questão está que vai haver outro anúncio de juízo, ou não? Vai. Ou seja, Vai se repetir. vai haver outro momento de trombetas, que agora já não é Levítico 23, é Levítico 25. 25. Oi. O anúncio do jubileu. Estão a perceber? A nossa libertação. A nossa libertação. Mas se trombetas são anúncios, quem é que vai fazer os anúncios? O povo de Deus. Que conhece. Exato. Que conhece. E aí começam a tocar as trombetas. E onde é que nós encontramos as trombetas? No capítulo 8 e 9. E vamos dar um saltinho para o capítulo 8. De Apocalipse. Apocalipse. Há muita coisa para vos dizer, mas hoje eu não consigo dizer tudo. Tem que ser cenas do próximo capítulo. E nós iremos continuar para a semana, porque já estou a ver o nosso tempo aqui a chegar ao fim. Então, no capítulo 8, no versículo 7, diz: o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Então temos aqui trombeta, mas será as trombetas de Levítico 23 ou serão a trombeta de Levítico 25? 25. Como é que vocês sabem? É porque a primeira já trocou. Sabem porquê? Porque diz assim, apesar de, eu vou ler-vos aqui algumas citações do comentário bíblico, não sou eu que estou a falar, é o comentário bíblico, vou ler-vos algumas em espanhol e algumas em português. Está bem? Pode ser? Pronto, eu tenho aqui o comentário bíblico, é o número 7, mas vamos devagarinho, que eu sei que isto é muita informação. Sejam sinceros comigo, estão a captar tudo ou isto é muita coisa? Muita coisa. Belinha, eu estou com dificuldade, é muita coisa. Eu confesso que eu realmente estou com dificuldade. Pronto, não se preocupem, porque eu sei que a primeira vez que... para mim não é tão difícil, porque eu já ando com isto na cabeça há muito tempo. Mas para quem ouve a primeira vez, eu sei que é confuso. Portanto, não se preocupem, o objetivo aqui não é termos pressa. O objetivo é que todos entendamos. Porquê? Eu creio, não sou só eu, mas eu creio, não é nenhuma doutrina, mas eu tenho a minha opinião e posso ter direito a ela. Eu creio que nós somos a última geração. E como última geração nós temos que compreender isto, porque somos nós que vamos tocar as trombetas. Para salvar pessoas, irmãos. Todos precisam de saber disto. Isto é uma mensagem maravilhosa. Ok, então vamos ler o versículo 7, que diz assim: o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra.
e foi queimada a terça parte da terra. Isto já aconteceu? Não. Eu não sei, eu acho estranho esse monte de fogo que está se passando pelo mundo todo. Às vezes eu fico pensando, será que isso tem alguma coisa a ver com essa profecia? A gente vê tanto o Portugal, principalmente, e também Estados Unidos, queimando do jeito como está queimando, mas talvez não, né? Eu acho que a terça parte do mundo ainda não foi queimada, né? Denise, o mundo está-se a preparar para esta primeira trombeta. E tudo isto que nós estamos vendo, aquecimentos, incêndios, etc., Deus não, portanto, sim, Deus está permitindo que isto aconteça porque isto é uma preparação até que o povo de Deus entenda a mensagem que tem que pregar, muito à semelhança das mensagens que Moisés pregou ao faraó. Lembram-se? Moisés sabia exatamente qual era a praga que vinha. E a outra que vinha a seguir, porque Deus lhe ia dizendo. E nós precisamos conhecer isto, para podermos avisar as pessoas. Porquê? Porque aquilo que nós dissermos que está aqui nas Escrituras, logo de seguida acontece. Percebem? Toca a trombeta, há o anúncio, e o que é que acontece? Vem o castigo. Só que Deus, que é Pai, Ele nunca castiga sem primeiro Avisar. Então, o que é que são as trombetas? Aviso. Avisos, irmãos, avisos. Estamos em Apocalipse 8:7. Já estamos em cima da nossa hora, vamos só terminar o versículo. E foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Versículo 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar, como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Isto já aconteceu? Não. Não, irmãos. Então, isto significa o quê? São juízos que vão acontecer ainda no futuro, que têm que ver com a terça parte do planeta. E nós sabemos que quer o terremoto, ou melhor, quer o sol escurecido, quer a lua em sangue, quer a queda das estrelas, foram acontecimentos vistos no mundo todo? Não. Não. Foram vistos na América do Norte. E eu tenho a certeza que houve pessoas na China que não souberam nada disto e nem sabem nada disto. Pessoas que em Moçambique, na África do Sul, no Iêmen, no Sudão, não sabem nada disto. Mas quando acontecerem estas coisas, vai ser visível. Vão ser noticiadas. Porque o mundo todo vai ouvir. Daí que, o que me leva a pensar que aqueles sinais que nós vimos lá, em Apocalipse 6, do terremoto, do escurecimento do sol, da queda das estrelas, anunciando o juízo, e isso aconteceu para anunciar o juízo aos mortos, vai haver um segundo momento, que é o anúncio do juízo aos vivos. Aos vivos, irmãos. É provável que novamente esses sinais aconteçam. Eu vou ler-vos, porque já estamos em cima da nossa hora e eu não gosto de passar do tempo. Vou ler-vos aqui, em espanhol, o 7º volume do Comentário Bíblico, e diz o seguinte, comentando Apocalipse 6, do 12 ao 14. A terminologia usada aqui traz à mente as passagens sobre o dia do Senhor. Está em Isaías 13:10, Amós capítulo 8, Ezequiel capítulo 32.
se descrevem acontecimentos semelhantes em Mateus 24, 29. E eu gostava que um de vocês, por favor, lesse Mateus 24, 29. Isto é importante. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Aí diz, depois da tribulação daqueles Depois daqueles dias. da tribulação daqueles dias. Nós interpretamos, e está certo, o grande conflito diz isto, que esse tempo de tribulação ou de angústia foi o tempo de angústia da Idade Média, das perseguições, da Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício. E depois disto, da Idade das Trevas, o que é que aconteceu? O grande terremoto, o escurecimento do sol, a lua em sangue e a queda das estrelas, certo? Sim, Anunciando o juízo dos mortos. Mas aqui no comentário bíblico diz, se descrevem acontecimentos semelhantes em Mateus 24, 29, e depois diz assim, o versículo 14 de Apocalipse 6 mostra que catástrofes e anomalias ainda mais assombrosas terão lugar pouco antes do fim. Ora, quando foi escrito o comentário bíblico, foi antes ou depois de 1844? Pois. Então, o que é que Depois, Depois de 1844, eu penso. aqui Isso diz? indica que vai repetir. Não sou eu que estou a dizer, sou. Vai repetir, vai ser pior ainda. Agora, no comentário bíblico em português, no 7º volume, na página 863, eu tenho aqui comigo, posso vos mostrar, diz, então o profeta vê o céu enrolado e a terra desprotegida, está a falar do versículo 14, de Apocalipse 6, vê o céu enrolado e a terra desprotegida diante de Deus. E cita Isaías 34:4. Apresenta o mesmo retrato. Sem dúvida, este evento corresponde ao descrito por Jesus quando disse os poderes dos céus serão abalados e cita novamente Mateus 24, 29. Esse acontecimento, olha o que diz o comentário bíblico, esse acontecimento ainda está no futuro. E está ligado ao aparecimento do Filho do Homem nas nuvens do céu. amém. Então, irmãos, se isto ainda está no futuro, o que é que Deus nos está a dizer com isto? Que as trombetas vão tocar novamente. A trombeta vai tocar. Não, como é que eu vou dizer? Não de Levítico 23, mas de Levítico 25. Exatamente. Percebem? E vai ser num período muito curto. Por quê? Porque elas vão tocar no próprio dia da expiação. Que é ao mesmo tempo jubileu. E o que é que diz lá em 1 aos Tessalonicenses? Vamos abrir rapidinho. Eu sei que, pronto, isto é complicado, mas 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4... Estamos todos? Sim. Diz o seguinte, a partir do versículo 13, diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem em Cristo, mediante Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós... Os que É para ficarmos nós. vivos. Nós estamos Os vivos. ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som de quê? Trombeta. Trombetas. Trombeta. Trombeta. Olha aqui a trombeta, é a última trombeta.
ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, vão haver trombetas que vão tocar nesse dia, mas a última vai ser o anúncio de quê? Da volta de Jesus. Da volta de Jesus. Não sabemos qual é a última. Como? Nós vamos saber todas elas. E por isso que é importante que nós conheçamos o capítulo 8 e 9 do Apocalipse. Cada uma das 7 trombetas, elas anunciam o castigo e o castigo vem. Até que a última nós vamos anunciar o quê? Volta de Jesus. E essas 7 trombetas é em período de graça, irmãos. São também o alto clamor. Então, os irmãos estão a perceber o que é que nós temos para fazer ainda no futuro. Milhares de pessoas vão se arrepender, vão ser salvas pelos nossos toques de trombeta. Amém. Quem quer fazer parte deste grupo, irmãos? Amém, amém. Amém. Vamos Amém. orar. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, obrigada, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos está revelando estas coisas e o Senhor nos está mostrando que, apesar de sermos a geração mais fraca de todas, aquela que mais débil é, que carrega 6.000 anos de pecado, somos nós. Através de nós que o Senhor vai fazer a conversão de centenas de milhares de pessoas que se vão entregar ao Senhor na hora 1/10. Muito Amém. obrigada, Pai. Não temos palavras para agradecer tudo aquilo que ainda está para ser feito. Que o Senhor nos ajude a focarmos-nos nestas coisas boas, nestas conversões que vão acontecer, nestas transformações que vão surgir, e não nas coisas más que nos assustam e nos perturbam. Que o Senhor nos dê o seu Espírito e que nos ajude a compreender tudo isto. É o que eu lhe peço humildemente, com o derramamento do seu Espírito sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Bom dia, boa semana. Essa Que Deus professora é abençoe muito a todos boa. vocês. Beijinho. Fazer, não é? Fazer alguma consideração, alguma pergunta? Desculpem, mas nós vamos ter que falar disto novamente para a semana, porque existem aqui coisas que nós precisamos saber, está bem? Pode ser? Ou é muito chato? Claro. Não, pode ser. Ok, alguma pergunta, irmãos? Amiga, Teria dá um muitas. ritmo confuso. E a gente vai ter que esperar uma semana, é? Não, quer dizer, tem que esperar uma semana, mas enquanto esperam podem ver a gravação. Rever os anteriores, né? Tudo bem, vou me esforçar. Essa aula de hoje tem que ser assistida umas 2 vezes para poder absorver tudo. É fantástico, fantástica essa informação. Realmente, é muita informação, mas é excepcional, maravilhoso. Diz, Iapo, levantaste a mãozinha. Sim, eu queria fazer um comentário sobre a matemática de Deus, né? Que os números não mentem. E Deus se revela também através dos números, né? Então, a Belinha falou aí sobre o ano jubileu. Deus instituiu o ciclo de 7, né? O ciclo semanal, depois o ciclo anual e o ano jubileu. É para nos ensinar a respeito do plano da salvação, porque nada na Bíblia é por acaso, né? Então, a Bíblia diz que o mundo teria 6.000 anos de pecado. Se a gente pegar os 6.000 anos e dividir por 50, porque um ano jubileu é cada 50 anos, nós vamos encontrar um número, que é 120. Então, Deus instituiu que o mundo, a história da Terra, teria os 120 jubileus. E não é por acaso que Noé também pregou 120 anos, para que o povo se arrependesse. Não é como foi no tempo de Noé, assim seria no tempo da vinda do homem. Então, são 120 jubileus que Deus está dando para essa terra, né, para ter essa mensagem, para se arrepender, porque a mensagem é arrependei-vos.
é o que nós precisamos, né? E as trombetas vão tocar para o dia da expiação, que é o quê? É o juízo, é o arrependimento, é a salvação, né? Nós precisamos entender isso mesmo, de verdade, e a gente entender, né, como é que são esses ciclos de 7, porque os 120 jubileus estão chegando ao fim, o que aconteceu vai tornar a se repetir. Como na Bíblia tudo se repete, a história se repete, Deus nos deixou escrito isso, porque se repete, porque se não fosse repetir, não fazia sentido, não é? Só a gente saber por saber. Então, isso me, ao mesmo tempo que me choca muito, né, quando a gente começa a aprofundar, também me traz muita alegria, muita esperança e muita gratidão no coração, porque Deus não nos deixa enganar. Obrigada, Iapo, muito boa. Agregar mais entendimento, mas eu gostava de salientar novamente o seguinte, irmãos: Satanás, ele é horrível, e ele procura distrair-nos, desfocar-nos e perturbar-nos, assustar-nos. Ele nos quer com medo, ele nos quer desfocados, distraídos, ele rouba-nos o tempo, rouba-nos a paz, leva-nos a depressões, precisamente porque na nossa mente estão coisas boas ou más. Mas, irmãos, não mais vamos correr atrás das informações e das trombetas de Satanás, porque Satanás também tem aqueles que tocam as trombetas, que estão tocando por aí. Não vamos mais correr atrás disso, porque todas estas notícias, elas são perturbadoras. Primeiro foram as notícias de uma pandemia, agora são as notícias de uma guerra, são as notícias da fome, são as notícias disto e daquilo. Não quer dizer com isto que nós não estejamos informados. Mas o que eu estou a tentar dizer é: o que Deus precisa que nós nos foquemos e que nos dá muita alegria e que provoca em nós a produção de endorfinas. E, irmãos, é estas notícias, estas informações. O povo de Deus muitas vezes é conhecedor de todas as outras coisas, de todas as outras notícias, mas não conhece as notícias de Deus. Então, de que nos serve saber tudo isso se não conhecemos isto? Isto é que é alimento. E vocês lembram-se de eu ter lido uma citação do Espírito de Profecia, que se encontra no primeiro volume de Mensagens Escolhidas. Desculpem, eu já estou aqui a roubar mais tempo, mas eu vou ler novamente Mensagens Escolhidas. É mais fácil eu vir aqui ver. No capítulo 1, salvo erro, na página 124, vou procurar rapidinho, que diz o seguinte. Estou no capítulo 1, Mensagens Escolhidas, página 124. Achamo-nos no grande dia da expiação. Grande dia da expiação. Quando os nossos pecados devem, pela confissão e o arrependimento, ir de antemão ao juízo. E agora onde eu quero chegar é aqui. Deus não aceita agora um testemunho frouxo, sem vigor, por parte dos seus ministros. Tal testemunho não seria verdade presente. A mensagem para estes dias precisa ser alimento a seu tempo para nutrir a Igreja de Deus. Então, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que a Igreja precisa de estar nutrida, alimentada, e não é com as informações do telejornal e do YouTube. É? Não, irmãos. O que alimenta as ovelhas é os bons pastos. Deitar-me faz
em verdes Verdes pastos. A pessoa que se deita é para quê? para descansar. Shabat. Shabat. Que não é só o Shabat do sábado semanal, é também o Shabat do ano sabático e é também o jubileu. Entenda, irmãos? É assim que Deus nos quer, descansando nos seus braços. Pode vir este problema, aquele, o outro, não interessa. Calamidades não importa. O que é que o Senhor nos diz? Não temas. Descansa em mim. Amém. E esse descanso vai fazer-nos o quê? Ter o ânimo e a força e a coragem para falar aos outros. O mundo precisa de ouvir deste tipo de mensagens, irmãos, não é dos outras. É isto que eu quero salientar. Infelizmente, há muito adventista que vive focado na televisão, no YouTube, nas notícias, nas desgraças, nas catástrofes, nas calamidades. Isso é o que Satanás quer. Que Deus nos ajude, irmãos, a entendermos isto e a desfrutarmos do descanso que Deus nos oferece. E levarmos essa mensagem a outras pessoas também. Amém. Amém. O dia da vinda de Jesus é um dia de alegria. Amém. Não temos que ter medo desse dia. Vamos finalmente ser libertos, vamos viver em paz, sem catástrofes, sem cemitérios, sem hospitais, sem divórcios. Então não é de desejarmos esse dia. É. Completamente. Que Deus nos ajude, irmãos. Bom dia, irmã Belinha. Bom dia, eu não lhe conheço. Eu fui chamada na sala por uma amiga aqui de Brasília, a Lina, e essa mensagem é uma mensagem que precisamos para sabermos realmente aonde nós estamos hoje, né? Agora, eu queria saber de você se você aceitaria entrar na sala 57 e levar uma mensagem da verdade presente para nossos dias. E eu ia ficar muito feliz. E eu não sei se você tinha essa disponibilidade. Eu iria conversar com o pastor Wagner e poderia depois ver seu contato com aí, porque é necessário, porque é uma sala de milhões de pessoas, 5.000, 10.000, e essas pessoas precisam também, né? Porque às vezes a gente irmã, essa é a mensagem. Quando você falou da trombeta, das trombetas, então eu creio que a 7ª está sendo tocada. Não está? Ainda. Não ainda. Não? Eu quero... Não, isso não. aí que eu... Não está, né? Não está. Eu posso ter essa... Gravação. Eu quero... Porque eu assisti da agora, não estava no início. E eu preciso estudar mais um pouco. A Alice é responsável por isso, não é, Alice? Então, ela vai entrar em contacto consigo, irmã. E o objetivo aqui é que cada um de vós, seja uma trombeta. E por isso precisamos conhecer detalhadamente isto. Irmãos, Deus deu-nos esta riqueza. Ouçam, nenhuma pessoa sobre a terra conhece estas coisas. Deus nulas deixou ficar a nós. Então nós temos a responsabilidade, porque em nós habita o amor de Deus. Nós temos a responsabilidade de transmitir a toda a gente. Então, irmã, se a irmã está na sala 57, a irmã vai aprender estas mensagens muito direitinho e a irmã vai pregar na sala 57, tá bem? Ok, irmã, bom dia. Eu fico feliz por ter entrado nessa sala hoje. Maravilhosa. Ok. Amém.
Mais alguma participação? Não havendo, vou ter que deixar a sala, irmãos. Desejo-vos uma boa semana. Recapitulem tudo, porque para a semana, se Deus quiser, continuaremos. Um beijinho, que Deus vos abençoe. Amém. Obrigada, Amém. Deus abençoe você.